Se você tem dificuldade de conciliar vida pessoal, compromissos no dia a dia, cosplay, redes sociais, esse vídeo com certeza é pra você. A gente sabe que principalmente quem costuma fazer os seus cosplays do zero, cada personagem passa por várias etapas. Um próprio feito de EVA, por exemplo, além da modelagem, você também precisa cortar, lixar, colar, lixar mais um pouco, passa batida de pedra, passa primer, depois tem pintura, umas 3 camadas de tinta, mais o acabamento. E depois de todas essas etapas, parabéns, você tem uma parte desse cosplay. Você ainda tem mais umas 15 pela frente. Muita gente não sabe, mas além de cosplayer e criadora de conteúdo, eu também sou CLT. Então pelo menos 10 horas no meu dia são dedicadas a uma empresa. Fora que é recomendado você dormir pelo menos umas 6 horas por dia. E assim, descontando o transporte, eu tenho basicamente umas 7 horas disponíveis por dia. E claro, tem os fins de semana também, mas dentro disso tem mercado, arrumar a casa e compromissos, tipo algum aniversário ou algum evento importante. Então como conciliar toda essa rotina, que acaba sendo bem imprevisível na maioria das vezes, enquanto você faz um cosplay, principalmente visualizando um evento específico. Então nesse vídeo eu vou mostrar mais ou menos como eu me organizo em questão de rotina e processos de um cosplay. Esse vídeo faz parte da série Cosplay para Iniciantes, onde eu vou destrinchando cada uma das etapas para você fazer um cosplay do zero. A ideia desse canal não é editar regras, por exemplo. Aqui eu vou te inspirar, mostrando do jeito que eu me organizo, e você adapta os detalhes para fazer mais sentido para você e para sua rotina. Para começar, eu acho muito importante você definir uma data limite para terminar aquele projeto. Eu sei que a gente sempre começa um projeto novo visualizando um evento que a gente quer estrear aquele cosplay. Inclusive, por exemplo, com o Freminet foi assim. Quando eu comecei ele, eu já estava visualizando estrear esse personagem na Super XP de 2024. Então eu tinha ali basicamente um ano para destrinchar cada uma das etapas desse personagem. A roupa, sapato, peruca, o próprio aqui atrás, né, o espadão, e todos os milhares de acessórios que ele tem. Eu vejo que foi muito importante, inclusive, ter esse prazo bem estendido, né? É um ano para fazer um cosplay. Mas naquela época eu já trabalhava CLT, então eu já sabia das minhas limitações. Além de conseguir encaixar o cosplay em toda a minha rotina durante um ano, eu vejo que ter essa data meta também foi bem importante para eu não desmotivar no meio do caminho. Afinal, depois de um tempo você acaba enjoando de ver sempre o mesmo personagem, de sempre mexer com os mesmos materiais. Então colocar essa data limite faz com que o seu cérebro entenda que aquilo também é temporário e acaba fazendo com que você tenha menos bloqueio criativo. Pelo menos na minha experiência própria é assim. Diferente de como foi fazer o cosplay da Coleda no ano passado. Esse também foi um projeto que durou basicamente ali um ano, mas desde o começo eu não tinha uma data limite ou um evento que eu gostaria de estrear esse projeto. Tanto que eu sentia que ali na reta final eu já estava um pouco mais desanimada do projeto. Inclusive, eu acho que mais importante do que você pensar o quão legal seria estrear um cosplay novo no evento X ou Y, é você levar em consideração também se o tempo que você está disponibilizando para fazer aquele personagem faz sentido. Existem personagens mais simples e mais complexos. Não adianta você colocar um cosplay complexo pra estrear no evento que acontece daqui 2 semanas. Se você comprar uma peruca pela internet, acho que nem ela chega. Quem dirá você costurar uma peça, fazer um próprio de EVA? Então levar o tempo real de cada etapa em consideração também eu acho que é importantíssimo. Quando eu comecei a pegar esses projetos mais complexos, tipo os personagens de Genshin, eu tinha bastante dificuldade de delimitar uma data final. Acho que o meu principal gatilho nesse assunto foi fazer o cosplay da Nilou em 2022. Eu tive basicamente uns 4 meses para fazer essa personagem. Eu queria porque queria estrear ela na Super XP daquele ano. Eu lembro que na última semana eu não tinha nem 50% do cosplay pronto. Inclusive, faltando 24 horas pro evento, eu tava começando a fazer o sapato. Eu lembro que ele foi tão caótico pra fazer e definitivamente não ficou da melhor forma possível, que eu não tinha nem entrado no evento e a sandália já tinha se arrebentado toda. Depois disso, eu nunca mais fiz algo parecido, eu peguei de fato trauma. Na época da Nilou, eu ainda estava experimentando muitos dos materiais, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje em dia, então eu não entendia exatamente quais eram as etapas que cada material devia passar. Hoje eu tenho um guia de etapas que cada tipo de peça num cosplay iria precisar passar. Então, quando eu vou fazer o planejamento de um novo personagem, eu levo exatamente essas etapas base em consideração.
Eu tô aqui com o meu notebook como guia. Vou deixar a telinha pra vocês irem acompanhando conforme eu for mostrando os detalhezinhos pra vocês. Eu gosto bastante de fazer a minha organização no formato planilha. Eu já sou muito acostumada a mexer em planilha justamente por causa do CLT, então se você é bem metódica assim como eu, pode ser que funcione. Mas mesmo que você não tenha muita familiaridade com uma planilha, por exemplo, eu te garanto que é bem mais fácil do que parece. Até porque da mesma forma você pode escrever todas essas etapas para um papel ou em qualquer outro lugar que você costume se organizar. Eu acho que o importante aqui é de fato você ter cada uma das etapas escritas para que você não se esqueça quando você for planejar o seu personagem. Aqui nessa primeira aba a gente tem as etapas de um projeto separadas por tipo de acessório, vamos dizer assim. Então a gente tem a peruca, a roupa, acessórios que são feitos de EVA e o sapato. De qualquer forma, a primeira etapa em cada um dos acessórios é o planejamento. Você de fato precisa definir qual que é o tom de peruca que você vai comprar, qual que é o caimento do tecido que você precisa. Tudo isso é muito importante, então toda peça começa com planejamento. No caso da peruca, eu listei as etapas base que eu costumo utilizar, que no caso seria comprar a peruca, lavar a peruca, criar o volume, então geralmente a gente crimpa uma peruca ou usa algum outro tipo de técnica para dar mais volume para a estilização. Então tem a parte de corte, estilização, testes e ajustes. A gente sempre acaba considerando num primeiro momento que tudo vai dar certo de primeira, que tudo vai dar mil maravilhas, mas a gente sabe também que imprevistos acontecem. E quanto mais imprevistos vão acontecendo, mais o seu prazo vai acabar se apertando. Para a roupa, que também começa com planejamento, a gente tem comprar tecido e aviamentos, lavar o tecido, que é muito importante que você lave o tecido antes de cortar ele, para não acontecer casos de encolhimento, por exemplo. Então a gente desenvolve a modelagem base, faz o primeiro protótipo e os ajustes. Então vem cortar o tecido, fazer a estampa e os primeiros detalhes, aí vem costurar e os acabamentos finais. Para os acessórios de EVA tem todas essas etapas, mas se você quiser algo mais visual, eu já fiz um vídeo bem completinho aqui no canal explicando o porquê de cada uma delas, que com certeza vai te auxiliar bastante nesse começo. E claro, a gente também não pode esquecer do sapato para o cosplay. Como eu dificilmente faço um sapato do zero, as etapas aqui são diferentes da roupa, por exemplo. É algo um pouco mais parecido com a peruca, onde eu vou só estilizar uma peça já existente. Então, se você costuma fazer os seus sapatos do zero, aqui as etapas também vão ser diferentes. Nessa mesma planilha base, mais ao ladinho, a gente tem a aba de orçamento. Ter um orçamento também é muito importante para o seu planejamento, até para não acontecer muitos imprevistos. Finalmente chegou aquele dia que você dedicou para costurar uma peça e aí só quando você senta na máquina de costura que você percebe que não tem a linha do tom certo. Aqui no orçamento, na aba de material, eu também tenho considerado alguns materiais base que diversos cosplays usariam. Geralmente a estrutura dos meus personagens acabam seguindo ali essa listagem de material. Claro que vai ter um ou outro projeto que vai ter alguma coisa um pouco mais específica. Mas se é específica, eu também vou me lembrar quando eu considerar o meu orçamento. Então fica um pouco mais fácil assim para eu não me esquecer daquilo que já é básico. A planilha aqui, ela já tá toda linkada, então todos os valores que eu for atualizando aqui, ele também já vai mexer no valor total. E na própria planilha eu já deixo alguma descrição, então a peruca é uma peruca branca de 1 metro, por exemplo. O tecido é um tecido Oxford azul escuro de 2 metros. É legal você ter uma descrição assim bem explicadinha para que você consiga se lembrar da importância também de cada um desses materiais. Aqui também tem uma aba de onde comprar, que aí você pode colocar algum link ou escrever o nome da loja que você for comprar, se for uma loja física. E aqui eu também coloco uma aba de gastos reais. Como essa é uma planilha que a ideia é a gente ficar revisitando ao longo do tempo, então se eu tinha planejado gastar R$150 na peruca branca de 1 metro, só que chegou na hora e eu tive que pagar o frete, então eu acabei pagando 170, eu também gosto de ter esse controle. Ainda nessa mesma planilha, indo mais pro ladinho, eu também tenho uma aba de imagens referência. Eu acho bem prático assim dessa forma, até porque você consegue dar zoom, então você consegue ver os detalhes um pouco mais de perto. E como nesse caso você está fazendo tudo isso pela planilha do Google, o Sheets, você consegue acessar isso pelo celular, então é bem mais fácil de você consultar quando estiver na rua, consegue ver os detalhes ali na imagem, então tudo fica num lugar só, bem fácil. Acabou a bateria da minha luzinha bonita!
Eu deixei pra gravar a finalização do vídeo só com a luzinha mesmo, viu? Botei ela pra carregar e aí tô gravando agora. Essa planilha com a organização da etapa de cada uma das partes do seu cosplay, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, então vocês podem baixar e editarem conforme vocês forem fazendo novos projetos. Agora a gente vai de fato sobre como organizar a sua rotina. Uma das coisas que me ajudou muito, principalmente quando eu comecei a fazer cosplay com uma frequência um pouco maior pra postar nas redes sociais, foi de fato ter uma agenda. Um lugar onde eu pudesse visualizar todos os meus compromissos ao longo do dia, da semana, do mês e até do ano. Você pode desde usar uma agenda física, então ter um planner para ir atualizando todos os dias, quanto usar o próprio calendário do celular, aquele bem padrão ali que já vem quando você compra o celular, ou até usar algum aplicativo ou site específico para isso. A minha recomendação pessoal aqui é o Notion. Muitos estudantes e até algumas empresas já utilizam dessa plataforma para fazer a sua organização, mas eu basicamente só utilizo a própria agenda, o próprio calendário do Notion, onde eu vou criando várias tarefas com título, data, categoria e o status também para eu ir acompanhando. Então, basicamente, quando eu defino que eu vou de fato começar um novo projeto cosplay, eu primeiro vou na minha planilha base com cada uma das etapas. Lá naquela planilha que eu vou destrinchando cada uma das partes, cada uma das etapas que eu vou precisar para cada um dos acessórios. Eu gosto de ter um lugar fixo para ter essa visão mais macro de todo o projeto. Até para ver tudo que eu já fiz e tudo que falta fazer. Então, mesmo que eu me organize na agenda, eu gosto de deixar aquela planilha sempre atualizada. Em seguida, depois de já montar o orçamento e essas etapas do projeto, eu vou jogar cada uma dessas etapas separadas por dia da semana na minha agenda. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é você não jogar todas as etapas logo de uma vez na agenda. Porque, por exemplo, se eu decidir que no dia 1 eu iria cortar o tecido e no dia 2 eu iria costurar aquela roupa, e se no dia 1 eu tive algum tipo de imprevisto ou algum outro compromisso, eu vou ter que jogar essa ordem pra frente, porque eu não vou ter como costurar no dia 2 se eu não cortei no dia 1. Então, o que eu gosto de fazer é ir organizando semanalmente, ou no máximo ali de forma quinzenal. Então, se essa primeira semana eu vou dedicar exclusivamente para fazer a roupa daquele personagem, eu não vou jogar na minha agenda nada que tenha a ver com o sapato, com a peruca ou com os acessórios de EVA. Inclusive, além de você colocar essas etapas do seu cosplay, é muito importante que você também coloque na mesma agenda os seus compromissos e afazeres. Então, se na sexta-feira você gosta de sair com os amigos, você precisa colocar que nas sextas-feiras você vai sair com seus amigos. Até para você não acabar se esquecendo e colocar na sexta-feira para você lixar uma peça de EVA, por exemplo. E outra coisa também que é super importante é que você também considere na sua semana, no seu planejamento, dias específicos para descanso. Porque tão importante quanto a produtividade é também o seu corpo ali relaxar. E claro, se você costuma fazer conteúdos para as redes sociais, também é interessante você colocar esses tempos de gravação, de edição, também ali na sua rotina. Mas, Jô, se eu considerar tudo isso, afazeres, edição, outros compromissos, eu vou fazer 2 cosplays no ano. Bem-vindo ao clube! Infelizmente, agora até vocês entendem o porquê que eu não costumo fazer, assim, muitos projetos no ano, e até eu não costumo postar tanto nas redes sociais. Como eu gosto muito de fazer as duas coisas, tanto de fazer cosplays, esses mais complexos, quanto fazer vídeo pro YouTube, ou pro Instagram, TikTok, eu preciso nivelar as duas coisas pra não acabar me sobrecarregando. Então, geralmente, por ano, eu consigo postar ali um vídeo por mês aqui no YouTube e fazer uns 2 projetos cosplays, assim, mais complexos. É justamente quando você cria o seu planejamento que você percebe que, às vezes, falta tempo na sua rotina. E aí, o que vocês acharam dessa forma de organização? Comenta aqui embaixo também a forma que você costuma se organizar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse foi o primeiro vídeo do ano, então feliz 2026 pra gente! Enfim, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e de me seguir nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada pra quem chegou até aqui e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!